Será que a missa católica foi protestantizada? Olha, essa é uma acusação bem séria, que mexe com um dos rituais mais antigos do mundo. A gente ouve muito por aí que a reforma litúrgica lá nos anos 60 foi na verdade uma tentativa de agradar aos protestantes. Mas será que foi isso mesmo? Hoje vamos investigar essa história a fundo. E o ponto de partida de toda essa polêmica é essa frase aqui. Ela é o de um pastor protestante, Max Turian, dita em 1969. Para muita gente, essa citação é a prova do crime, sabe? A confissão de que a nova missa, aquela que veio depois do Concílio Vaticano II, foi, bem, diluída, simplificada, para se tornar mais aceitável para o protestantismo. À primeira vista parece fazer sentido, não é? Mas e se o significado for outro? Será que é uma confissão de que a igreja cedeu em sua doutrina? Ou a história é bem mais complexa do que uma citação isolada faz parecer? Pois é, para entender isso a gente precisa dar um passo para trás. Então, vamos começar pelo começo. Quem era o homem que disse essas palavras? O nome dele é Max Turian. Ele era um pastor calvinista e um dos fundadores da famosa comunidade de Taizé lá na França, um lugar super importante para o diálogo entre cristãos. Só que tem um detalhe aqui. A teologia dele, bem, não era exatamente o que se esperaria de um pastor protestante daquela época. E a prova disso está aqui. Presta atenção na data, 1962. Isso foi 7 anos antes da nova missa sequer existir. Um teólogo católico super respeitado, o G.M. Hervé, escreveu que o Max Turian já confirmava a doutrina católica. Basicamente ele estava dizendo, olha, para esse cara aqui, a gente não precisa nem explicar que a missa é um sacrifício ou que Cristo está realmente presente. Isso já mostra que ele não era um protestante qualquer. Certo, mas a visão do Turian não era um caso isolado, sabe? Ele fazia parte de um movimento bem maior. Uma espécie de despertar litúrgico que já estava acontecendo dentro do próprio mundo protestante. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Isso aqui é fascinante. Desde o final do século XIX, bem antes da Reforma Católica, já tinha pastor na França reintroduzindo estruturas de culto mais tradicionais. Aí nos anos 20, com o movimento ecumênico, as comunidades protestantes começam a redescobrir as tradições litúrgicas antigas. Nos anos 40 e 50, isso se intensifica. Igrejas na França, comunidades luteranas, reformadas, todas elas começam a trazer de volta elementos como altares, velas, cores litúrgicas. Ou seja, havia uma volta às fontes acontecendo no protestantismo muito antes da Igreja Católica mexer na sua missa. Ok, então, com todo esse cenário em mente, vamos voltar para a frase do Turian. O que ele quis dizer afinal? O segredo para decifrar isso não está no que ele achava da missa nova, mas sim no que ele e outros pensavam da missa antiga. E aqui a gente chega no pulo do gato. De um lado, a crítica que Turian fazia às orações antigas do ofertório. Ele achava que elas podiam criar uma confusão. Do outro lado, a gente tem liturgistas católicos importantes, como o padre John Miller, dizendo a mesma coisa. Eles também apontavam que essas orações podiam obscurecer o sentido do rito. A mesma coisa com a palavra oferta no cânon romano antigo. De novo, um teólogo católico, o padre Vagagini, concordava. Ou seja, o elogio do Turian não era porque a missa ficou menos católica, mas porque, na visão dele, ela corrigiu problemas que até os próprios católicos já viam. Então, para ele, a questão era de clareza. As novas orações não enfraqueceram a doutrina católica do sacrifício. Pelo contrário, elas expressaram de um jeito mais claro, mais direto, mais bíblico. E ele via a nova missa como mais fiel à teologia do sacrifício único de Cristo, e não menos. Ok, essa era a visão do Turian. Mas e os outros teólogos protestantes da época? Será que todo mundo concordou com essa leitura otimista dele? A resposta é um sonoro não. Na verdade, foi o oposto. Teólogos como o luterano Karl Heinrich Bieritz olharam para a nova missa e disseram, espera aí, as diferenças não diminuíram, elas ficaram ainda mais nítidas. Para eles, a reforma, em vez de aproximar, deixou a doutrina católica sobre o sacrifício ainda mais distinta da deles. Então, de um lado, a gente tem o Turian, otimista, vendo uma ponte. Do outro, o Bieritz e outros, bem mais cautelosos, vendo que a reforma, na verdade, acentuou as diferenças. A ironia é que, enquanto alguns hoje acusam a missa de ter sido protestantizada, muitos protestantes da época viram exatamente o contrário, uma missa que se tornou ainda mais explicitamente católica em sua doutrina. Bom, isso tudo nos leva ao momento do veredito, e para fechar vamos voltar ao próprio Turian. E aqui está, preto no branco. Numa carta de 1970,
Logo depois daquela citação famosa, o próprio Turian escreveu que nada mudou em relação à doutrina católica tradicional do sacrifício. Tá aí. Mas claro, impossível. Ele não viu uma quebra, ele viu continuidade. A esperança dele não era que a doutrina mudasse, mas que ela ficasse tão clara que outros pudessem entendê-la e, quem sabe, aceitá-la. Então, vamos amarrar as pontas. A história real é bem diferente da teoria da conspiração. A citação que gerou tudo veio de um teólogo que já era muito próximo do pensamento católico. O elogio dele foi sobre clareza, não sobre mudança de doutrina. E essa visão otimista nem de longe foi unânime. No fim, a acusação de protestantização parece ignorar todo esse contexto histórico riquíssimo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Sobre como uma frase, tirada do seu contexto, pode criar uma narrativa completamente distorcida. E nos lembra da importância de ir a fundo, de entender a história e o pensamento por trás das palavras, especialmente quando se fala de diálogo e da busca pela unidade. É um lembrete de que as coisas raramente são tão simples quanto parecem.